Olá, quem fala é Jorge Santos, tudo bem? Sou especialista na área de manutenção e vamos falar hoje sobre manutenção 4.0. Vamos com tudo? O que é manutenção? Manutenção é um conjunto de ações ao qual você consegue manter que os sistemas se mantenham em boas condições de funcionamento, mantendo o seu trabalho plenamente com segurança e a qualidade desejada. Esse é o conceito onde nós temos relacionado à manutenção segundo a ABNT. Mas, na verdade, o que que nós queremos? Nós queremos é isso. Olha só a sincronia, a segurança, a produtividade, tudo o que nós queremos quando nós falamos de manutenção. Nós queremos que ocorra tudo certo no menor tempo possível, com a sincronia, qualidade, segurança e até, por que não, com a beleza desse pit stop perfeito. Sensacional, né? E para isso a gente precisa de muita qualidade, desenvolvimento, prática de todos os que estão envolvidos. Vamos ver como que isso aí faz diferença no nosso dia a dia? E muitas das vezes passa por detrás de todos os conteúdos do nosso dia a dia, ao qual a gente acaba não prestando atenção ou passa mesmo despercebido. Mas antes de a gente falar da indústria 4.0, vamos entender como que isso tudo ocorreu, né? Nós temos aí, como dizemos no começo, indústria 4.0, então nós falamos que estamos na quarta revolução industrial. Existem alguns estudos falando já sobre quinta e sexta revolução, mas não é o tema de hoje. Vamos ver aqui essa questão. O que seria a primeira revolução? A primeira revolução, nós conseguimos identificar aqui, que seria a questão da industrialização, né? Onde nós saímos de todo aquele processo artesanal, onde nós vimos lá em alguns filmes anteriormente, antigos, falando sobre a produção, sapato, alfaiate ou algo do tipo, onde você tinha toda a sua produção personalizada para as pessoas, né? Algo que com certeza tinha uma qualidade enorme, mas era individual, demorava todo aquele processo para aquisição. A segunda revolução é onde nós temos ali a utilização de equipamentos industriais, onde você pulou da industrialização da energia a vapor e nós conseguimos alcançar a tecnologia, a revolução com a utilização da energia elétrica, onde você consegue uma produção em larga escala, onde você consegue uma produtividade maior, que é quando nós conseguimos identificar, por exemplo, o desenvolvimento da indústria automotiva, né? Aqui até um exemplo sobre Henry Ford, sensacional, né? Nós percebemos que a revolução ela demorou da primeira para a segunda, nós temos algo em torno de um século e para chegarmos nessa produção da primeira revolução demorou-se milênios, né? E da segunda revolução para a terceira revolução também algo em torno aí de um século, uma centena de anos, onde nós temos a mudança da produtividade utilizando a questão da energia elétrica, onde nós temos a revolução, a utilização de computadores, onde você começa a ter processos mais rápidos, onde você consegue ter produtividade com maior qualidade e sem toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela estrutura enorme, né? Às vezes assim, para quem não participou desse processo, fica mais difícil entender, mas, por exemplo, antigamente, para você ter lá uma fábrica de um carro, para cada modelo de um carro eu teria que ter uma linha de produção. Hoje não, devido a toda essa questão de você utilizar microcontroladores e computadores, você consegue manter a produção de carros diferentes em uma mesma linha, né? Só mudando toda a sua programação. E isso te traz uma eficiência, uma qualidade, uma segurança e um baixo custo muito além do que nós tínhamos na segunda revolução. Então, graças à terceira revolução, que nós conseguimos ter produtos de alta qualidade com um preço mais acessível, né? Nós podemos ter aqui diversos exemplos, mas, por exemplo, nós saímos de uma televisão de tubo, onde custava caro, poucos tinham, a qualidade era baixa, e hoje nós temos televisões de LED, onde a produtividade é muito maior em alta escala, a qualidade daquele produto é muito acima do que a gente
tem como padrão. E se você colocar sobre a evolução desses componentes eletroeletrônicos, você vai perceber que a qualidade e o preço é muito menor. Isso é uma condição que traz aí uma evolução enorme para a gente, né? E depois nós temos aqui a indústria 4.0, a revolução industrial, onde nós temos dispositivos interligados à internet, à rede, como internet das coisas, dispositivos smarts, segurança, monitoramento, computação em nuvem, aonde faz com que você tenha uma produtividade, uma revolução e uma condição mais adequada à necessidade do cliente. E a gente percebe que essa revolução, ela não demorou um século, como a gente tinha participado ou verificado nas revoluções anteriores. E a gente vai entender um pouquinho mais por que disso, porque realmente foi uma revolução que mudou a direção. Por quê? Porque até então, toda a revolução que nós tínhamos visto, interessante isso, hein? Anota aí. Toda a revolução que nós tínhamos visto anteriormente, ele tinha partido da indústria para a população. Então, nós temos ali, por exemplo, o desenvolvimento dos equipamentos a vapor, boa parte da revolução industrial. Nós temos ali do início da revolução voltado para técnicas ou tecnologias que foram desenvolvidas para viagens espaciais ou, infelizmente, desenvolvidas para a guerra. E nessa parte da evolução, onde nós percebemos que a condição surgiu ao contrário das nossas mãos para a indústria. E graças a quem? Graças aos smartphones, onde você tem uma condição muito específica que está relacionado à utilização de ferramentas ou dispositivos e tecnologias disruptivas. Aí você vai me perguntar, ô Jorge, mas o que é disruptivo? Disruptivo é quando você quebra um paradigma, é quando você consegue fazer com que as coisas ou a forma de se realizar mudam. Isso é um exemplo muito legal. Por exemplo, você nunca teria pensado um dia, talvez, de falar que conseguiríamos fazer com que um foguete desse ré. Olha só, isso é uma tecnologia disruptiva. Hoje o foguete da ré estaciona e consegue fazer diversas outras viagens graças à empresa, por exemplo, SpaceX. Eles criaram sim uma tecnologia disruptiva e nós temos isso no nosso dia a dia, que está relacionada ao colaborativo, onde você começa a fornecer informações para outros sistemas. E como é que isso acontece, professor? Fala para mim. Olha só quantas coisas nós temos que faz parte do nosso dia a dia e nós acabamos trazendo informações que auxiliam no desenvolvimento, né? Isso é ser colaborativo, é quando você começa a criar ou disponibilizar informações. E veja só, quando você vê um dispositivo ou um serviço que a gente fala que é gratuito, não se engane, não é gratuito, é que você é o produto. E você já ouviu falar que nós estamos na era do que o petróleo são as informações? Então, nós somos o petróleo, nós distribuímos a informação através de mensagens, GPS, streaming, trazendo comportamento, informações do que você gosta, do que você curte, qual é o momento que você pratica isso e como você pratica isso. E tudo isso faz com que os sistemas tenham uma condição melhor de entender todos os nossos costumes. E isso sim vale ouro, são as nossas informações. E olha cá, nós temos aqui uma coisa que vem realmente trazendo agora à tona toda essa questão da indústria 4.0 no nosso dia a dia, que é o que a gente vê aqui, por exemplo, os assistentes digitais ou até mesmo a inteligência artificial. Veja só, isso sim vai fazer toda a diferença do mundo. Por exemplo, já estamos participando desse futuro, que é a utilização de veículos autônomos, onde você tem a disponibilidade de utilizar essa condição de viajar sem ter que se preocupar em dirigir. E isso já faz parte do dia a dia de algumas nações. E quem sabe isso está chegando no nosso país, graças às informações colaborativas que nós estamos distribuindo de acordo com os nossos dispositivos. Mas vamos lá, tem muito mais coisa pela frente.
Nós temos aí a indústria 4.0 utilizando de Big Data para analisar o nosso dia a dia, todas as nossas tomadas de decisão, fazendo com que você tenha uma economia mais segura, mais pujante e até mesmo com a condição de uma pegada de carbono menor, aonde você, através das informações que o seu veículo distribui ou as informações que os seus equipamentos apresentam, faz com que as fábricas já fabriquem ou desenvolva ou entregue os produtos à pronta entrega baseado no seu consumo. Então você evita o que você tenha um armazenamento, um gasto de energia e um excesso de consumo ou uso de espaço desnecessário, onde os produtos vão ser fabricados baseado na necessidade que os seus dispositivos smarts, os seus dispositivos inteligentes vão entregar para as empresas e fazendo com que você tenha uma economia circular mais pujante e que isso faça com que a gente tenha um crescimento mais, como que eu posso falar? Sustentável, essa é a palavra. Quero agradecer a todos pela essa oportunidade e fico à disposição a todos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.